Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 27, diz assim: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do corpo, perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, olha o que Jesus falou aqui, né? Que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração. Então, nós vimos ontem que Daniel, ele escolheu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia. Ele fez uma escolha. E aqui Jesus, ele está alertando, né? Porque a palavra diz que tudo é gerado no nosso coração, né? Os adultérios, todas as más intenções, tudo aquilo que vem na mente, gerou vida, desceu, né? Quando a pessoa falou, ou só do simples fato dela imaginar e ela desejar aquilo ali, ela já está pecando. Então aqui Jesus, ele nos advertiu, né? E aqui quando ele fala o teu olho direito, a tua mão direita, lá em Israel, se não me falha a memória, para aqueles países, se uma pessoa ela é pega roubando, a mão é cortada fora. Para quê? Para que ela não volte a fazer mais aquilo ali e ela fica marcada. Todos vão olhar para ela e vão saber que um dia aquela pessoa roubou. E aqui, né, a gente vê quando ele fala, foi dito também, aquele que se divorciar, preste bem atenção nisso, de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, ou seja, traição, adultério, né? Faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso aqui é algo muito sério, gente. Hoje, né, nós vemos muitos casais se divorciando por qualquer besteirola. Não porque houve adultério. Não, é que eu achei que ele não é a pessoa certa. Mas ela não é aquilo que eu imaginava. As pessoas estão se divorciando, deixando filhos no meio do caminho. Eu tenho uma amiga, né, que ela é advogada. E elas estavam ali com um caso de divórcio amigável, aonde a mulher não queria mais. E o esposo queria continuar com o casamento, tem uma filhinha, mas ela simplesmente não quer mais, decidiu que não quer mais. Só que olha o que diz a palavra aqui. E Satanás, gente, está fazendo com que isso aconteça cada vez mais, para que as pessoas vivam no pecado. Porque ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir aquilo que Deus formou. Se Deus formou o homem e a mulher lá no início do Éden, criou cada animal, o seu par, o seu casal, para que eles tivessem filhos e gerassem outros animais, povoassem a terra. Então Satanás, ele sempre tenta destruir a família, que é a base. Hoje, quantos lares estão destruídos, quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Aí se divorciam porque não houve traição, a pessoa está no pecado. Ela está pecando.
Aí ela larga do esposo, ele larga da esposa, aí já arruma um outro, e aí começa. Aí começa a viver na fornicação, aí começa a viver no pecado, aí não se casam mais, né? Não, já tive uma experiência ruim, aí fazem a união estável, porque diante de Deus isso não é válido, somente o casamento ali no civil, né? Que é o correto, e depois a bênção na igreja. Então, hoje, gente, Satanás está induzindo muitas pessoas a viverem assim, da maneira errada, dissolutamente. E aqui, gente, em Mateus 22, no versículo 29, diz assim: então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Dependendo da tua tradução, vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras, gente, e nem o poder de Deus. As pessoas estão pecando porque não estão conhecendo a verdade. Jesus disse aqui: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando a pessoa ela não tem o conhecimento da palavra, das Escrituras, das bênçãos, das promessas, daquilo que Deus tem para a vida dela, ela começa a andar de forma errada. Quando um homem e uma mulher se divorciam, a não ser por adultério, porque a palavra que ampara tanto o homem como a mulher, né? Se um errou ali, adulterou, eles estão amparados pela palavra, a não ser que ambos, né, se reconciliem. Há um perdão mútuo, de verdade, não aquela coisa que na primeira oportunidade lança um na cara do outro. Isso não é perdão, né? Então, aqui a palavra fala, gente, que a não ser por isso, por adultério, por traição. E muitas pessoas hoje, eles não estão pensando nos filhos. Eles estão pensando só em si próprios. Ah, eu não gostei. Ah, não é aquilo que eu pensava. Ah, não é aquela lá, naquele outro. Começam assim. O diabo começa a fazer olhar para o cônjuge e enxergar os defeitos que antes ela não via. Mas depois que casa, aí Satanás começa a trabalhar na mente. Por isso, gente, tem o tempo do namoro. É para as pessoas se conhecerem. Só que, infelizmente, as pessoas vão pulando as etapas, eles vão para a cama primeiro, que é o errado, né? Para depois eles pensar no resto. Aí depois ali deu certo, não, então vamos casar, vamos juntar os trapos, como o povo costuma dizer, né? Aí depois não dá certo. Aí quando vê, uma criança é gerada ali no meio, aí fica ali, a criança para lá e para cá. Um final de semana aqui, outro final de semana lá, e assim vão. Por quê? Porque as pessoas, elas estão pensando em si mesmas. A palavra diz homens amantes de si mesmos. Pessoas que só pensam no seu bem-estar próprio. Eles não estão pensando que uma criança vai ser criada longe daquela estrutura de ter o pai e a mãe juntos ali. Quantos traumas são gerados numa criança? Amanhã a criança vê o pai com outra, a mãe com outro, daqui a pouco os dois não dão certo com aqueles ali, já estão com outro e por ali vai. Então é isso que Satanás está fazendo. As pessoas viverem dissolutamente. As pessoas vivendo da maneira errada, totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus, gente. Então, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade, ela abre as brechas. A palavra é bem clara: não deis lugar ao diabo. Jesus, gente, ele enfatizou. Paulo disse, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Se eu não me vestir de toda a armadura de Deus, eu não vou resistir no dia mau. Eu preciso estar vestida ali.
de toda a armadura do céu, gente. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade, é o escudo da fé, é a espada do Espírito, que é a palavra, e as sandálias nos pés que nos levam para a preparação da pregação do evangelho, das boas novas. A sandália, os pés calçados, para pisar em qualquer terreno, para proteger os nossos pés. Nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do escudo da fé, para rebater os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos do capacete da salvação, guardando a nossa mente. Nós precisamos do cinturão da verdade, gente. Nós precisamos andar na verdade, ser envolvidos na verdade. O cinturão, ele envolve a cintura. Ele nos envolve. Nós precisamos estar assim e andar dessa maneira. Por quê? Satanás veio para matar, roubar e destruir. E está destruindo todos os dias muitas famílias, muitos lares. Eu tinha pessoas conhecidas que trabalhavam no cartório civil e eles diziam, eles entram lá para saber como é que casa, o que precisa de documento, mas já perguntam para nós como é que fazem para se separar. Aí a menina que trabalhava lá na época, ela disse, dá vontade de dizer, então para que tu quer casar? Mas elas não podiam, né? Mas, gente, é algo incrível que as pessoas que trabalham ali dentro do cartório civil, eles ficam indignados. Por que vão lá então? Porque a pessoa já está indo com o intuito de, não deu certo, eu não gostei, eu vou me separar, como é que faz? É dessa forma. Eles esqueceram que o casamento é algo sagrado, que quando ela fez a escolha dela, ela tem que estar consciente, gente, que é para a vida toda. Claro, tem exceções. Uma pessoa não vai ficar com a outra sendo espancada, sendo agredida, sofrendo ali com feminicídio, amanhã mata um ou outro, não, isso não. Se é para criar uma criança ou as crianças, os filhos, num meio desse, é melhor que se separem. Se é para viverem brigando em pé de guerra toda hora, então é melhor que se separem mesmo. Porque ali já estão se agredindo verbalmente. Já estão falando palavras depreciativas um para o outro, amaldiçoando um ou outro. E é isso que Satanás faz. Então a pessoa não é obrigada também a conviver com uma pessoa que está ali espancando ela. Então tem motivos. Mas hoje, infelizmente, não é só isso. Então a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Nós precisamos guardar o nosso coração. E Jesus, ele disse, se a pessoa desejou no seu coração. Então nós precisamos desejar, gente, a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, nos envolvendo, nos enchendo, o Espírito Santo nos direcionando, orar. Por que Davi disse, coloca um guarda na porta da minha boca para vigiar as palavras que saem, gente? Porque ele sabia o poder das palavras. Tem pessoas que no momento de raiva, ele amaldiçoa o filho, amaldiçoa o cônjuge e por aí vai. Murmuram, reclamam. Só que isso é errado, gente. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus, saber dos nossos direitos como filhos e dos nossos deveres também. Porque Jesus, ele veio para servir. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai e nós também. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros, precisamos desejar as coisas do alto. Hoje as pessoas, elas estão priorizando o carro, trabalho, carreira, mas estão deixando Deus, estão deixando a sua família de lado. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, aqui é o casal, depois vem os filhos e depois vem as demais coisas, gente. E tem pessoas que estão invertendo as coisas. Estão errando porque não estão conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí vem atritos, aí vem brigas, começam a vir as discussões, se levantam problemas financeiros, ao invés dos dois se unir, aí começam as acusações, não, tu gastou demais, foi tu que estourou o cartão de crédito, não, foi tu, não. Não tem acusador aqui, é o diabo, gente. Nós não estamos aqui para nos acusar. Nós precisamos sentar e conversar. Eu estava conversando com um vizinho ontem
né? Nós nos mudamos para cá faz pouco tempo, mas nós já conhecíamos ele. E ele me perguntou, por acaso vocês brigam, vocês têm o hábito de discutir? Eu disse não, porque nós conhecemos a palavra e nós dialogamos. Se nós temos algum problema, nós sentamos e conversamos. Eu disse, briga, isso não é de Deus. Aí ele ficou me olhando. Ele, pois é, tu sabe, ele começou a me contar, né, que um tempo atrás ele e a esposa dele, eles tinham alguns atritos. Mas por quê? Não conheciam a palavra, não conhecem a palavra, né? Mas nós, como pessoas de Deus, precisamos fazer a diferença. Eu disse não, nós sentamos e conversamos. E eu ainda disse para ele, muitos casamentos estão terminando porque não tem diálogo. As pessoas só brigam, um não tem tempo para o outro, ninguém senta e conversa mais, não sentam para olhar um filme juntos, para assistir um programa, fazer uma pipoca, tomar um café, tomar um chimarrão, não tiram esse tempo de qualidade, não saem mais às vezes para passear com os filhos, não leva o filho numa pracinha, não leva a criança para nada, é só no celular o dia inteiro, por quê? Porque estão se prendendo em outras coisas. Estão priorizando outras coisas nas suas vidas. Estão se descuidando daquilo que Deus deu para eles cuidar, para nós cuidarmos. Você sabia que nós vamos prestar conta diante de Deus? Como nós somos como pais, mães, avós, tios, tias, como nós somos como os filhos de Deus, servos de Deus, nós vamos prestar conta de tudo na nossa vida. Aquilo que nós somos negligentes com os nossos filhos, a educação que não foi dada, os limites que não foram dados, tudo isso Deus vai nos cobrar. Porque isso foi delegado a nós, não foi delegado para A, B, C e D, não foi delegado para a escola, não, a educação vem de casa, a palavra diz, ensina a criança o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Ensina, começa lá desde bebê. Começa ali, vai indo. Até os 7 anos de idade, gente, a formação, o caráter da criança se forma. Se você não moldar ela até ali, você não molda mais. Depois é aquilo ali. Aquele ser humano cheio de vontade, mimado, que não sabe ouvir um não, quer morder os outros, quer chutar os outros, quer bater nos outros. Por quê? Porque não teve limite, não teve ensino, não teve educação que veio de casa. É uma palavra dura, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E foi a palavra que veio para mim, e primeiro para mim, eu também sou mãe, meu esposo também é pai. E nós, gente, precisamos zelar, cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa família. Porque um dia você pediu para casar, um dia você pediu uma família para Deus. Então, se você não cuidar da tua família, você vai prestar conta diante de Deus. Porque você foi negligente, porque você não cuidou da tua casa, porque você se descuidou com outras coisas e deixou de fazer aquilo que manda a palavra. Mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa tem que ser achada. Ela não tem que estar procurando. A mulher virtuosa, ela deve ser encontrada. E a palavra diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou o favor do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Por isso que diz que erreis por não conhecer as Escrituras. Então, se você encontrou uma esposa, agradeça a Deus. Porque quantos estão aí tentando achar uma? E quantas estão querendo um esposo e não estão achando, gente? Porque, infelizmente, hoje, né, as coisas estão muito mudadas. Né? Hoje as pessoas estão pendendo para o mesmo lado. Então, quem tem o seu, cuide. Cuide do teu casamento. Cuide da tua família. Então, nós precisamos, gente, cuidar. A mulher virtuosa é aquela que cuida da sua casa. Leia lá Provérbios 31 para você ver. E tem muitas mulheres que estão negligenciando isso hoje. Tem mulher que quer que o marido faça o serviço da casa. Ah, mas ele não me ajudou. Mas não lavou a louça. Mas não isso. Não. Entra no acordo. Amor, você pode me ajudar? Para que a gente termine as coisas aqui mais cedo. Eu faço almoço, você lava a louça. Eu lavo a louça, você seca. É assim. Se eu me aperto ali, estou lavando a louça, tá faltando espaço no escorredor de louça, eu peço pro meu esposo, amor, você seca aqui, tira esse pote para mim colocar as panelas aqui, ele vai lá e seca para mim, não tem problema. Quando ele está lavando, ele diz, amor, seca aqui que tá faltando espaço.
É assim, gente, um ajuda o outro. É conversa, é diálogo. Ele vai dando banho no pequeno, eu já vou lá para secar e para vestir. E assim nós vamos nos ajudando. E nós precisamos, gente. Nós não podemos ser negligentes. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Que você faça uma análise da tua vida, dos teus pensamentos, da tua casa, da tua família, como você está agindo, como você está procedendo e procure conhecer as Escrituras. E o poder de Deus vai ser liberado para a tua vida. Jesus, ele disse aqui, ó. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, com letra maiúscula está escrito aqui, nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus está aqui, gente, na palavra. O poder de Deus, ele é revelado, ele é transmitido para nós aqui, ó, na palavra, quando a gente estuda ela, quando a gente quer entender, quando a gente quer buscar, quando a gente precisa buscar, a gente necessita buscar. Quando eu quero mais, Senhor, me dá de ensinamento. Abre a minha mente, eu quero entender o que o Senhor diz aqui. Não entender uma palavrinha, pega um dicionário, puxa no Google. Ali Deus vai te dar a resposta. Procura o que fala no hebraico aqui. Pesquise, busque entendimento. Busque. O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. E Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, pare de errar a partir de hoje e comece a fazer as coisas certas. Peça perdão para Deus se você tem errado, se você pecou, se você errou. Peça perdão para o Senhor. Confesse o teu pecado. Abandone ele. Abandone o teu pecado, confesse ele. Diante do Senhor, coloque aos pés da cruz e vá viver a tua vida, cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Você que ainda não é casado, então se prepare para isso, ore para isso, conheça a pessoa primeiro com quem você vai se casar e siga os passos de acordo com a palavra, gente. Sejam santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Um leito tem que ser sem mácula e sem mancha. As pessoas não podem pular as etapas. Tem a etapa ali que é só depois do casamento. Antes não. Se não entra mácula, entra mancha, o diabo tem o poder para te acusar. Você dá liberdade para o diabo quando você pula etapas. Sabia disso? Então, ó, não erreis por não conhecer as Escrituras. Erreis por não conhecer as Escrituras. Então, não erre mais. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra. Que elas sejam alicerçadas na Tua palavra. Que elas busquem o conhecimento do alto, que elas venham estudar a tua palavra, que elas tenham fome da tua palavra, sede da tua presença, Pai, que o Espírito Santo venha dar a revelação da tua palavra para aquele que busca, para aquele que ora, para aquele que diz: Senhor, eu quero ler e entender, que o Senhor dê o entendimento, aquele que não tem sabedoria, peça o que diz a palavra, e que o Senhor dê a sabedoria para aquela pessoa, quando ela for meditar nas Escrituras, Pai, que o poder de Deus seja revelado para ela, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.